Estamos aqui mais um episódio do nosso podcast Animal. Hoje a gente recebe novamente o Dr. Augusto, a gente conversar um pouquinho sobre obesidade. Deixa eu se apresentar de novo para quem não viu os anteriores. Sim. Meu nome é Augusto, sou médico veterinário, sou do interior de São Paulo, moro em Brasília há 2 anos. Atendo como clínico geral e como nutricionista aqui em Brasília. E, como vocês podem imaginar, eu atendo bastante obesidade, né? Então a gente estava batendo um papo e viu que estava faltando um episódio sobre essa condição aí tão frequente, né, na nossa rotina, né, André? Você endócrino, eu nutri. E é uma condição muito comum atualmente, né? É bem comum. Pelo menos uns 40, no mínimo 40% dos animais no Brasil estão em sobrepeso. No mínimo 40. Eu acho isso assustador, assim. Em outros países a coisa aumenta, né? Mesma coisa com humanos. O país de primeiro mundo, eles têm taxas mais altas de obesidade, né? Porque a gente tem que diferenciar aqui o sobrepeso de obesidade. Então eu vou ficar o tempo todo falando sobrepeso barra obesidade, né? Sobrepeso seria o animal que no score que vai de 1 a 9, o 5 sendo o ideal, ele está no score 6 ou 7. Esse é o sobrepeso. O obeso, ele já está no score 8 ou 9, que é onde a gente vê as consequências de uma maneira muito nítida em estudo, né? Uma correlação muito forte, assim, com doenças, com predisposição de doenças de todos os sistemas orgânicos do corpo. E como você falou, tem esse score corporal. Então, não necessariamente um animal com um peso muito elevado. Como a gente estava conversando aqui antes, eu atendi um Golden de 52 quilos. Esse está muito acima do peso. Mas eu tenho um paciente que é de um amigo meu, que é um American Bully, ele está com 41. Mas você vê que ele é todo travado. Travado. Bombado, né? Então assim, o score corporal dele não tá ali indicando um sobrepeso ou obesidade. Diferente desse Golden. Exato. Porque na maioria das vezes o que eu vejo é o povo perguntar assim, eu tenho tal raça, tá pesando tanto. Já perguntaram também. Quanto ele deveria pesar? É. Depende muito, né? Esse dia eu tava comentando, passou um York do meu lado e ele devia ter o quê? 3 quilos. E ele não tava no peso ideal. Ele tava acima do peso, ele devia ter menos que 3 quilos, né? Então isso é absolutamente relativo, né? Não sei se algum não veterinário vai assistir, é comum, né? Você tem um público não veterinário. Tem. Mas o que a gente tá falando? No score corporal é como se fosse o MC dos vets, né? Então, entre 1 e 9. O animal que tá no score 1, ele tá raquítico, não tem 1 grama de massa muscular no corpo, ele tá absolutamente desnutrido, ele tá extremamente magro. O animal no score 9, ele tá no extremo oposto disso, ele tá com obesidade. E o ideal é que esse animal esteja entre 4 e 5. Né? E a gente tem parâmetros físicos, observacionais, macro, para a gente determinar isso. Então, quanto esse score vai subindo, a gente já não consegue palpar tão bem as costelas do animal. A silhueta aqui da cinturinha dele meio que vai embora. Quando você vê ele na lateral, a barriga dele já não dá aquela subidinha que vai sentindo a virilha dele. Então, é subjetivo, né? A gente tem vários estudos mostrando que o pessoal bota para comparar o quanto o tutor acha que seria o score do animal dele e um veterinário. E o tutor erra muito fácil, né? Comumente o tutor acha que o animal não está em sobrepeso quando ele está. Né? Porque o veterinário ele tem tato, né? Ele lida com isso, ele sabe fazer uma palpação bonitinha, porque tem gente que vai palpar a costela, faz uma garra assim, aí você consegue palpar a costela até do bicho mais obeso, né? Então, eu acho importante que o veterinário ele capacite o tutor a fazer essa leitura, né? Para entender se a coisa tá onde que tá ali, né? Não exatamente... Porque é difícil, né? Comumente a gente fala, ele tá no 6,5, ele tá no 7,5, ele tá no 5 para 6. Então, é subjetivo, ao mesmo tempo que é o método que a gente procura universalizar para falar de obesidade. Né? Existe chama APOP, é uma Associação de Prevenção da Obesidade em Pets. Né? É a maior, digamos, instituição que fala disso no mundo. E a proposta dessa APOP é juntar, eles fizeram isso na verdade, juntar várias associações do mundo todo para uniformizar o conceito de obesidade. Porque senão tem gente que vai usar o score que vai de 1 a 5.
Tem gente que vai falar que é uma coisa e é outra, né? E qual que é essa universalização que eles procuram? Primeiro, obesidade é doença. Ou seja, o animal não coça, faz cocô bonito, passeia, brinca e tá obeso. Ah, mas ele não tem nada. Não, ele tem. Ele tem uma Porque doença, tem uns que você olha assim, ele parece uma mesinha de centro. mas ele não tem nada além disso. Uhum. Aí esse além disso, a gente tem que voltar atrás falando, não, 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 não. Ele tem alguma coisa e esta coisa é grave. Se agora não gerou alguma consequência, vai gerar. Enfim, obesidade, primeiro, obesidade é uma doença. Segundo, usar o score de 1 a 9, né, que foi desenvolvido pela Purina, conveniente para eles, né? Eles adotaram o negócio, mas já usaram até algumas técnicas de imagem mais avançadas para validar o score. Eu não sei nem que um que você tipo. faz no raio-x. É uma calibração específica. É um nome que eu não lembro. Eu tava lendo isso outro dia exatamente. Eu também não vou lembrar o nome agora, mas é uma calibração específica para você conseguir medir a capa de gordura, por assim dizer. Isso mesmo, exato, exato. Então, Só que tem que ser alguém que saiba fazer. Não é um negócio que a gente tem na rotina, né? Não. Mas foi dos instrumentos, ferramentas utilizados para realmente mostrar que funciona. Que a cada um ponto nesse score corporal, o animal está com 10% a mais de gordura. Então, dessa forma, a gente consegue facilmente, com a calculadora ajuda, né? Saber qual que é o peso ideal desse animal. Né? Então, um animal que está no score 8, portanto, score 6, 10%, score 7, 20%, score 8, 30%, ele tem 13 quilos. Score 8, fez a pergunta numa aula. Faz o cálculo aí, qual que é o peso ideal? 10 quilos. Porque ele está 30% acima do peso. Ele teria que perder 30% do peso. Isso, 3 quilos. Então dá para fazer esse cálculozinho. Interessante. Tem também a palpação na coluna ali, para você sentir a... Sim. Isso você vê também a massa muscular desse animal, né? Porque tem alguns animais que vão fazendo meio que uma troca. Isso aí é um pouco mais subjetivo, uma coisa que eu acho que todo nutri, todo veterinário vai treinar ao longo da vida. Porque às vezes o animal, o peso dele tá igual. Mas ele tá ganhando massa muscular, perdendo massa muscular, ganhando. Então. É triste que eu não sei quantos por cento, são poucos por cento das fichas prontuárias de animais tem o score corporal. Né? Verdade. Pouquíssimas têm, algumas nem tem a área lá para você preencher. E quem trabalha com obesidade fala muito disso. Veterinários. Agora comentando, realmente, a minha não tem. Às vezes você pega de cabeça, você tem uma anotação ali, mas quem trabalha com obesidade fala, veterinários, cadê? Desculpa, mexendo no microfone aqui. Cadê o score corporal? Né? Isso é um dos parâmetros físicos, né? Mais importantes, assim, porque é comum que o tutor venha para mim, né? Fala, só um check-up. Seu animal tá doente? Não, tá doente não. Ele não coça, a gente brinca, ele come bem, ele não vomita, fezes perfeitas. Não, ele tá doente, ele precisa de um tratamento, eu preciso te ver daqui tanto tempo. Isso é uma das coisas que mudou meu atendimento, essa percepção de que beleza, tem esse cenário que o animal não tem nada, entre aspas, mas tem o cenário que o animal tem obesidade e tem dermatite. Tem obesidade e tem problema gastrointestinal. Então a gente pensa no quê? 2 tratamentos. Vamos aqui pensar na coceira e deixar claro para esse tutor que a eficácia desse tratamento da coceira dele está diretamente vinculada ao sucesso do programa de emagrecimento. Saca? Então, a recidiva vai ser muito maior se aquele animal não perder peso. Porque o animal que tem esse 10% a mais de gordura, 20% a mais, 30% a mais, 40% a mais, essa gordura em excesso, ela vai bagunçar todo o metabolismo do animal. Você tem mais destreza para falar disso do que eu de metabolismo. Porque a gordura, ela é um órgão, né? Então, se aquele órgão tá hipertrofiado, e inclusive chamam a gordura de um órgão endócrino, né? São muitos componentes que beneficiam a inflamação, que suprimem a inflamação, que regulam o metabolismo do corpo. E quando a gente tem aquele tecido em excesso, a coisa vira um caos. A gente chama até de
cytokine storm, um negócio assim, quando tempestade de citocinas. Então, aquele corpo, ele é inflamado, ele vai coçar mais, ele vai vomitar mais, ele vai ter mais diarreia, ele vai ter mais problema ocular, ele vai ter mais doença cardíaca, ele vai ter mais doença do trato urinário, blá, 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 blá. Então, eu falo pro tutor, da ponta do nariz à unha do pé, se ele não tem problema agora, já já vai dar. E se ele já tem algum desses problemas, a gente precisa, para controlar a doença crônica, é isso, é uma questão de controle, né? Então você vai ficar num apaga-incêndio eterno enquanto você não resolver as causas. E às vezes a causa dificilmente vai ser uma só, mas uma das principais vai ser aquele excesso de tecido adiposo, né? Eventualmente a gente vai falar de doença articular, né? Que é tipo assim, uma coisa gritante, né? Que é o que a gente mais vê. Você vê um animal com sobrepeso, obesidade, você pode ter certeza que ele tá com dor em algum lugar. O que até esse Golden que eu tava comentando, cara, ele é um animal jovem, ele tem 1 ano e pouco. Sim. Então, eu já comentei com ele, olha, ele precisa emagrecer, porque senão ainda mais Golden, daqui a pouco Sim. coxa femoral vai pro saco, joelho vai pro saco. E o Golden, cara, ele tem algum gene, me deu branco agora, não vou lembrar, que é em relação a, se eu não me engano, a regulação da saciedade. Isso que a gente que é veterinário, tipo assim, tá explicado, né? Por que que Golden come tanto? Porque ele não sacia tanto, né? E junto com essa falta de saciedade que o Golden tem, ele também tem o quê? Displasia. Né? Então, o Golden fica com sobrepeso e obesidade muito fácil. E esse excesso de tecido adiposo, o que que ele vai fazer? Ele não vai só aumentar a pressão na articulação, né? Porque é isso, né? A gente tá com um problema de quadril porque o animal tem que carregar muito peso, aquilo vai piorar a dor. Mas não é só isso. Ele também tem essa questão do aumento de citocinas pró-inflamatórias. Por quê? Sabe-se que humanos, por exemplo, com sobrepeso e obesidade, eles têm muita dor, por exemplo, na mão. Né? Então não é só uma questão de tá muito pesado. É o corpo que está inflamado, que dói mais, que libera mais esses compostos que geram inflamação e dor, calor, rubor, aqueles 5 sinais cardinais da inflamação. E a gente tem. Aí já é um pensamento meu mesmo. A gente teve uma humanização muito grande desses pets. E com isso, uma mudança também na alimentação. Nas ideias de que esse petisco aqui não faz mal, isso aqui não faz mal. E aí Sim. dá absurdas quantidades. Eu tive um paciente, há muitos anos atrás, que depois descobriu-se que ele era diabético, mas primeiro que só dormia no ar-condicionado, só tomava água com gelo. Comia pizza, batata frita, tomava refrigerante. Água com gelo foi ótimo. Não, cara, tomava Muito refrigerante, chique. pizza, batata frita. Porque aí ele gosta. É isso, né? E aí isso também faz com que pro tutor, ele pense, ele gosta, eu tô só dando um agrado. E na verdade isso pode ser um efeito cascata absurdo, né? Como eu falei, esse cachorro acabou desenvolvendo a diabetes. Esse tutor tinha sobrepeso? Não. Não? Não. Por que eu pergunto isso? Porque tem um estudo nas Ilhas Canárias, não me pergunte onde fica as Ilhas Canárias, que fez um apanhado ali, um estudo epidemiológico, e repararam que não sei se é uma cidade, um ambiente ali com um alto nível de obesidade. Tem muitas pessoas, né, com obesidade. E fizeram esse paralelo que o maior fator de risco nessa região, e a gente vê isso em outros estudos também, era a obesidade do tutor. Tutor obeso, pet obeso, né? E eu digo isso por conta que você comentou da batata frita, do refrigerante, né? Dessa relação com os produtos ultraprocessados, né? Então, tem essa questão da humanização mesmo, que é dar comida de gente, e vamos separar aqui comida de gente de comida fresca, né? Eu trabalho com alimentação natural. Não, se quando a gente fala em comida de gente, Refrigerante é comida de gente, né? Que nem o povo fazia na roça antigamente. Sobrou comida aqui, bota na vasilha do cachorro e... Que ele rapa, né? E não é bem isso, né? Por conta de tempero, de um monte de coisa que eles não podem. Exato. Ou mesmo excesso de caloria por conta desses petiscos, né, André? Porque a ração ela é muito matemática, assim, né? Ela é muito densa em calorias. Então, você errar uns grãozinhos a mais, dependendo do animal, tem repercussão.
né? E vamos colocar aí um cachorrinho de fazenda de 5 quilos, cara. Uma banana inteira para esse cachorro é muita coisa. Eu tem um infográfico de uma marca de ração que mostra que um pão para um cachorro de 7 quilos, um pão inteiro, equivale a 6, 7 pães pra gente. Né? E você falou da humanização. Tem N motivos que a pessoa leva a dar a própria comida para o seu animal. Né? Eu não acho que isso é um problema, só que a gigantesca maioria das vezes é feito de forma errada. Né? Quando é feito da maneira certa, eu acho que tem muitos benefícios, né? Uhum. Mas o quanto você tá dando, você tem noção do quanto você tá dando, né? Porque você vai lá, não sabe quanto ele come de ração. E você vai dando no olho, para você extrapolar isso, errar para cima é muito fácil. Né? Até porque a saciedade deles é muito diferente, né? Quando tiver comida, ele vai comendo. Exato. Dependendo de alguns animais, sim, especialmente o Golden que a gente estava falando. Né? Aham. A saciedade do ultraprocessado, ela é muito melhor do que o alimento fresco, tanto em humanos quanto em animais, né? Por uma questão de fibra, né? Fibras que estão ali na ração, elas não se comportam da mesma fibra que ela tá dentro de uma matriz alimentar, né? Então, a fibra que tem ali na batata doce, ela tá toda reagindo em sinergia com a proteína, com a gordura, com a água, etc, etc, etc. E aquilo vai ser metabolizado e fermentado de uma forma diferente de uma fibra isolada, né? Esse é um dos problemas dos ultraprocessados, né? E você comentou aí da pizza, do refrigerante, né? Tem essa questão da gente ainda estar entendendo de que forma que o ultraprocessado impacta nos animais que impacta diferente da gente, né? Porque para o ser humano, hoje, essa semana, semana passada, tá, vamos lá falar, vamos explicar então. O que é ultraprocessado, né? Antes de eu já partir. Ultraprocessado é um grupo de alimentos, né? Por muito tempo a gente ficou só estudando, ainda é o jeito predominante da nutrição, os alimentos de acordo com seus nutrientes, proteína, carboidrato, etc., vitaminas e minerais. Até que na Que é aquela década. tabelinha nutricional básica É, que vem atrás da maioria dos exato, alimentos. né? Um enfoque no nutriente. Isso chama nutricionismo, ou seja, nutrição com reducionismo. Isso é o nome de um livro até, do cara que criou esse termo. Até que na década de 90 ali, se eu não me engano, nos anos 2000, um cara da USP chamado Carlos Monteiro falou assim, peraí, e se a gente começasse a dar os alimentos de acordo não com o seu perfil nutricional, mas de acordo com o grau de processamento desses alimentos? Então, como que eles separaram os alimentos? Em 4 grupos. O grupo 1 é o grupo de alimentos in natura, arroz, feijão, não sei o quê, que o máximo de alteração que a gente faz ali é uma secagem, uma moagem. O grupo 2, que são alimentos que passou por um nível de processamento um pouquinho maior, físico-químicos ali. O 3, que são ingredientes culinários, coisas que a gente ainda consegue fazer na nossa casa, um queijo, etc. E o 4, que são grupos dos alimentos ultraprocessados. Então, criou-se esse agrupamento. A palavra ultraprocessado foi criada no Brasil por esses pesquisadores da USP. E começaram a usar essa classificação, que se chama classificação nova, em universidades do mundo inteiro. Então, algo foi criado no Brasil. Essa semana, conhece uma revista que a gente chama Lancet? Uhum. É tipo, sei lá, de 1800, 1700. Eles estão fazendo uma série de artigos com o Nupens, que é esse grupo do Carlos Monteiro. Então a galera do Nupens ali, o Carlos Monteiro, a Rita Lobo, que é meio que o rostinho comercial para falar sobre isso, estão tudo na Inglaterra com a galera do Lancet criando artigos para falar dos malefícios e das evidências que o ultraprocessado tem para a nutrição de humanos. Né? Então, tá muito nítido, né? Ainda tem mais evidência para sair, para ficar tão cristalino, por exemplo, quanto a evidência do cigarro, né? A gente está caminhando para isso. Só que algumas coisas que são óbvias na nutrição humana não são tão óbvias na nutrição animal em relação ao ultraprocessado. Porque, por exemplo, na nutrição humana, a gente come o ultraprocessado e substitui uma salada de frutas por uma barrinha de passatempo. Então tem essa substituição de uma refeição por algo que é muito nutritivo, por algo que é absolutamente sem nutrição nenhuma.
Então é um pouco mais fácil de entender como que o ultraprocessado prejudica a saúde humana e gera obesidade, né? É um alimento que é lotado de açúcar, de corante, e não tem fibra nenhuma para modular aquela digestão. Enquanto que na veterinária, o ultraprocessado já não é com essa apelação do paladar. É um alimento que é uma refeição que tem nutrientes, que tem fibras, que tem, né? Então, a gente está ainda entendendo como que o ultraprocessado é um problema na veterinária, porque as coisas que são mais óbvias dos problemas dele para humanos não se traduzem com tanta... Não é tão fácil de entender, né? Fez sentido? Uhum. Então, mas ainda assim a gente sabe que tem problemas, não é só uma questão de quanto de açúcar tem, é a falta dos nutrientes que não tem ali, né? Por quê? Porque aquela fibra adicionada na ração, a inulina, por exemplo, FOS, ela é uma fibra que ela é desconstituída, por exemplo, da matriz alimentar. O que eu quero dizer? Ela é isolada. E é isso que o ultraprocessado tem. Ele tem ingredientes que você não encontra no supermercado. Não é um negócio que você consegue fazer na sua casa. Então, maltodextrina, proteína isolada daquilo, gordura hidrogenada de não sei o quê. É um alimento que é, por excelência, feito em laboratório. Uhum. Então, como que a gente faz esse alimento? A gente pega a matriz alimentar, então a gente pega, sei lá, o frango, e desconstrói ele inteiro. A proteína do frango, o não sei o que do frango, tchurururururu. E aquilo em sinergia, ela é interpretado pelo corpo de um jeito diferente do que aqueles ingredientes isolados. Então a fibra vai ser diferente, ela não vai ser metabolizada, por exemplo, tão rápida. Portanto, ali no seu microbioma, que está absolutamente conectado com sobrepeso e obesidade, você vai ter, por exemplo, um supercrescimento de bactérias que lidam com açúcar simples. Por exemplo, você vai ter um microbioma que vai ser muito mais ágil em lidar com alimentos de pico glicêmico mais alto, por exemplo, né? Diferente de um perfil de bactérias apropriado para digerir a fibra que está na batata doce, que tem 1000 correlações com o alimento, né? Porque a gente não come nutriente, André. Ninguém come carboidrato. E aí é por isso que geralmente indicas quando você vai fazer troca de ração, fazer ela gradual? Uma das coisas é essa readaptação do microbioma, né? Porque são outros ingredientes ali, com outras composições, né? Apesar de, teoricamente, ter lá que tem as mesmas coisas, mas a origem deles pode ser diferente, é isso? Exatamente, a quantidade, porque você vai comparar uma ação com outras, são, sei lá, 50 nomes que a gente não conhece. Então, às vezes, se muda 20, já é muita coisa, né? São muitos, muitos, muitos ingredientes. Quantidade de proteína diferente. E fora que o que eu observo muito é que algumas rações têm ali eventuais substitutivos. Tem acaba mais isso, sendo né? Não tem uma padronização da coisa. Essa transição gradual, ela é importante. Eu já ouvi falar de anedota, né? Eu vi quando eu estava na faculdade. De animal que fez uma transição muito abrupta para alimentação natural, por exemplo, foi parar no hospital, porque bateu uma diarreia. Tá certo que parar no hospital, o tutor pode levar porque a unha do pé tá encravada, né? Então é uma história meio mal contada. E se olhar no Google também. E se olhar no Google, principalmente, vai achar que tem câncer, né? Mas essa transição, se for muito abrupta, ela pode dar uma diarreia braba no animal, por exemplo. Exatamente, e um dos motivos é essa a readequação. microbiota ali não está acostumada. Exato. Né? E essa microbiota, ela é absolutamente importante para tudo, né? Não existe saúde intestinal. Existe saúde. Né? A gente até consegue separar a saúde do coração, sei lá, de outros órgãos. Algum cardiologista às vezes vai me xingar, vai falar que não. Mas intestino não, cara. Existe o eixo do intestino para o corpo inteiro, né? A nutrição vai impactar em todos os sistemas orgânicos. E o intestino é onde aquilo ali está acontecendo. Inclusive no ganho de peso para mesmas calorias. Né? 100 calorias para um indivíduo pode gerar mais ganho de peso do que para outro indivíduo, questão genética. 100 calorias daquele alimento pode gerar mais ganho de peso do que 100 calorias daquele outro alimento. E isso que a gente tem de estudo, por exemplo, com ultraprocessado e humano, que dietas isocalóricas, ou seja, 100 calorias de ultraprocessado e 100 calorias de comida fresca,
não são a mesma coisa. Adulto processado, ele engorda mais, né? E quanto maior essa quantidade de alimento ultraprocessado que uma sociedade come, por exemplo, no Brasil, acho que aumentou uns 15% em alguns anos, de, por exemplo, quantos por cento das calorias a sociedade de um país consome vinda de ultraprocessado. E na Inglaterra, mais de 50% das calorias dos ingleses vem de ultraprocessado. E os índices de obesidade lá são muito É altos. porque eu vejo pela facilidade, né? Falta de tempo, né? Corrido, você bota ali uma lasanha no micro-ondas e tá tudo Exato. certo, eu consegui comer e tá tudo certo. E é Sim. muito diferente, É muito diferente. né? Sim, é muito diferente. De... O seu corpo vai interpretar aquilo de maneiras diferentes, né? Então, por exemplo, você vai saber dizer muito bem isso. Pico de glicemia, mesmo tendo carga glicêmica a despeito da quantidade de calorias. Uhum. Vai alterar os hormônios que vão ser secretados no seu corpo. O tempo de esvaziamento gástrico vai ser diferente. O tempo de fermentação das bactérias vai ser diferente. Então, é uma obsessão muito grande com nutrientes. Muito, muito grande, né? Além de, né, a gente focando aqui muito em ultraprocessado, eu tô muito influenciado por essa série de artigos que estão saindo na Lancet. Um beijo pra Rita Lobo, nunca vai ver esse podcast, mas tudo bem. Mas tem muitos outros fatores, né, André? Para Sim. obesidade, né? Você, como endócrino, a gente estava conversando aqui, o número de pacientes com sobrepeso chega para você. Cara, a grande maioria. E eu vejo assim, tem alguns tutores que acham bonitinho aquele cachorrinho gordinho. Sabe? E é muito engraçada essa percepção dos tutores. Primeiro, eles não sabem aferir se tá com sobrepeso ou não. E tem essa percepção social, né? Tem um estudo que eu vi esses dias que o pessoal foi em comentário do TikTok e do Instagram. E analisaram o comentário do TikTok e do Instagram sobre vídeo de gato obeso e vídeo de cachorro obeso. Vídeo de gato obeso. Ah, fofinho, pãozinho, almofadinha, gostosinho. Uhum. Vídeo de cachorro obeso. Esse tutor, péssimo tutor, isso é maus tratos, não sei o quê. Então tem uma coisa, tipo assim, não faz sentido, né, no final das contas. É uma coisa que é difícil explicar por que tem essa diferenciação, mas os dois deveriam estar encarando da mesma forma. Este animal precisa de um tratamento chamado programa de emagrecimento, independente de como você vai fazer com que ele entra. E muitas vezes o tutor quer que seja rápido. Exato. E aí a gente tem um problema, né? O programa de emagrecimento, ele não é tão simples. A gente coloca um teto aí de 8% do peso ao mês. Isso é muito teto mesmo. Porque mais do que isso, o animal vai passar fome, então ele vai te avisar que aquilo não tá certo. Mas ele também vai perder massa magra, né? E perder massa magra também está associado a inúmeras doenças. Então, qual que é o padrãozinho ouro? 4% por mês do peso. A gente está falando aqui do animal com score 8, 30% do peso. 4% ao mês precisa perder 30%. Você vai gastar um ano, cara. Tranquilamente. Porque você não vai chegar no 4. Você não vai emagrecer 4 por mês. Aí é muito sucesso. Normalmente é 2, 1. Aí ganha um pouquinho. O programa de emagrecimento é lento. Quem me ensinou muito isso foi o João. Acho que ano passado, ano retrasado, eu peguei um gato, um siamês, que tava com quase 13 quilos, cara. Isso eu nunca vi, não. É um gato que não conseguia se limpar, se movimentava muito pouco. Uma dor absurda, com certeza. Né, Problema de cara? pele. Ele era literalmente um Acho que eu nunca um peguei. bolo. Eu nunca peguei nenhum gato de 10, cara. Cara, eu já peguei. Eu peguei um de 9 e pouco. Impressionante. Exatamente por conta disso, dessa visão de que é bonitinho, ele gordinho, assim, Saudável. né? Pois é. E não se tem exatamente essa noção do tanto que isso é prejudicial. Exato. E pra gato, cara, o nutri de gato, se ele não tiver a expectativa dele muito bem calculada, ele vai ser uma pessoa muito frustrada. Porque emagrecer gato, É mais complicado. uma casa multigatos, nossa senhora. André, como que você emagrece um animal sem calcular a quantidade de comida que ele come no dia? Muito difícil, cara. E gato acho que é um pouco mais complicado, porque ainda se tem aquela ideia de que deixa ali a ração à vontade, porque ele come pouquinho de tempos em tempos.
E a gente já conversou aqui uma vez exatamente que não é essa necessidade. Você pode oferecer em horários certos, né? Sim. Existe essa briga de Instagram só pra dimensionar para as pessoas o quanto isso é bolha. E tem gente que não entende que briga de Instagram não tem impacto social nenhum. Ah, o gato tem que comer toda hora versus o gato tem que comer em horários. Onde que essas pessoas se dão as mãos? A gente precisa saber quanto que esse gato come. Seja a cada 5 minutos, seja uma vez ao dia. A gente precisa saber como esse gato come. Isso tem 2 impactos aqui. Se a gente não sabe quanto que o gato come, ele come Whiskas, que tem não sei quantos palatabilizantes diferentes, esse gato não vai querer parar de comer. Ele não vai se autorregular a sua ingestão. Alguns até regulam, sabe? Mas ele tá na linha de frente da estatística de gato que vai estar em sobrepeso e na linha de frente, por consequência, que vai ter diabetes. Porque gato e diabetes é bizarro, assim, a correlação é maior do que em cães, né? Então, você não... Inclusive, esses dias eu descobri que na Europa já tem medicação oral para controle de diabetes em gato. É mesmo? Nossa, 2. legal. Bem Podia interessante. tanto chegar aqui e facilitar tanto minha vida. Mas gato tem essa correlação muito, muito, muito grande com obesidade e diabetes, né? Tipo, o gato que tá obeso, o endócrino ia falar, meu Deus do céu, emagrece agora antes que... Deu. Mas enfim, você não sabendo, eu postei isso esses dias, você não sabendo quanto aquele seu gato, vamos colocar cachorro também, mas gato é disparadamente mais comum, come, você vai gerar o assunto aqui hoje de obesidade, mas você pode gerar outro problema, que é desnutrição. Porque se aquele gato, por exemplo, não gosta tanto da ração e ele tá comendo 75% do que ele deveria comer, você não vai perceber isso. Você não vai olhar e falar assim, acho que ele deve estar comendo 25% a mais de ração. Porque você nunca pesou ração, você nunca olhou no rótulo a quantidade de comida que aquele gato deveria comer. Uhum. Nossa, terrorismo com o tutor. Não, terrorismo com os veterinários. Veterinário devia dar... E só isso, cara. Olha atrás, só pra você ter uma noção. Cara, eu geralmente, quando o povo me pergunta, apesar de saber que não é o mais correto, Melhor que nada, eu tenho certeza que é, mas pode falar. mas, por exemplo, eu tenho um aplicativo, que eu não vou fazer propaganda, Você já me falou desse aplicativo. e aí o que acontece? Tá vendo? Ó, ele tem aqui na parte de nutrição, eu consigo, com os dados, colocar aqui. Então, não é o ideal, mas, por exemplo, aqui para calcular a quantidade de comida, eu tendo a energia metabolizável da ração. E o resto eu consigo dizer assim, ó, ele tem que comer aproximadamente isso. Sim, mas isso é muito... Já é um avanço. André, eu tô falando, eu como Nutri, tô falando para as pessoas se basearem no rótulo. Isso é muito melhor. Muito melhor, porque a gente... Seja olhar no rótulo quantidade sugerida para tal peso e tal nível de atividade física. Seja usando esse É porque aplicativo. aí nesse aplicativo ele vai pedir energia metabolizável, se é cão, gato ou coelho, que eu não sei porque que tem coelho, Só coelho, né? só coelho. Quanto de atividade física, Uhum. no caso do cão, e no gato mais só A quantidade se é mais física é novo, baseado porque se o animal faz mais exercício, ele tem mais fome, precisa isso. comer mais. E aí ele calcula quanto de energia ele precisa. E aí dali a gente consegue calcular quanto ele precisa Exato. da quantidade de ração. Como eu te falei, eu sei que não é o ideal, mas já é pelo menos um começo, até pra gente começar a pensar assim, ó, bom, beleza, você vai manter com a ração? Então vamos ver como que a gente vai precisar ajustar esta quantidade para que a gente consiga fazer ele perder peso. Sim. Essa quantidade que cada animal deveria comer, eu vou te corrigir aqui, porque você está falando que não é o ideal, não é o ideal, mas é o ideal. Qual que é o ponto? Eu vou te convencer por que você está fazendo certo. Você calcular na mão a quantidade de calorias, você usar esse aplicativo, você olhar no rótulo de ração, vai te dar um número de quantidade de gramas de ração ou de calorias aproximada para aquele animal. Sim. Esses cálculos nunca vão acertar quanto que o Juquinha que mora em Xique-Xique na Bahia tem que comer. Então, esses cálculos, existem mais de uma fórmula. Isso foi meu TCC ficou com obesidade. E quando eu vi que tinha mais de uma fórmula, eu travei. Fiquei igual a Nazaré, assim, falando. Qual que é o certo? Até que eu deparei com esse fato. Alguma quantidade
tem que ser estabelecida para dar o ponto de partida. Porque você só vai saber a quantidade exata com acompanhamento. Se não tem acompanhamento, aí não adianta. Então, na primeira consulta, você tá certo. Você tá usando melhor que eu, vou falar a verdade, assim. É mais preciso, porque eu já achei muita discrepância entre rótulo de ração Uhum. e cálculos. E geralmente eu me baseio porque a minha ideia é a seguinte, cara, se eu tenho quanto ele tem de energia metabolizável, eu tenho quanto que ele precisa, fica Então, mais fácil eu definir quantidade. dá um Agora, ponto de obviamente, partida. isso aí serve para ração. Uhum. O que você tá falando? Esse cálculo aqui, basicamente do aplicativo. Por quê? Quando a gente parte para a questão da alimentação natural, ela varia mais a questão da energia metabolizável. Porque vai variar com o que você vai usar. Sim. Sim. Inclusive, as combinações que você faz ali interferem nisso Uhum. também, né? Mas, ainda sobre esse cálculo primário, inicial. Primeiro você calcula e depois você fala, olha, a partir de hoje vai ser a primeira vez que você vai pesar o Juquinha. E o Juquinha vai comer 100 gramas de ração por dia. O Juquinha tá pesando 7,5. Daqui 15 dias, comendo 100 gramas de ração, como vai oscilar esse peso do Juquinha? É assim, se o peso do Juquinha não oscilou e ele tá no peso ideal, você acertou o cálculo de primeira. Raro. Uhum. Entendeu por que o acompanhamento é tão importante? Uhum. Porque é ele que vai Definir, lapidar, na verdade, vai ali. individualizar as calorias daquele animal. Porque você tem dois irmãozinhos de ninhada, eles comem tão diferente, cara. Por É, N fatores. os meus dois, tem dois shih tzus, são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, ninhadas diferentes. Um pesa 9 e pouco, outra pesa 5 e pouco. Aí é mais discrepante O ainda. Né? macho é quase o dobro do tamanho dela. Então é isso, cara. A gente... Então, assim, e aí você pensa assim, a genética ali é a mesma. Exato. Mesmo pai e mesma mãe. E você acha que um software vai acertar? Não. Não vai acertar. Ele vai te dar um ponto de partida. E pontos de partida são importantes. Né? Então, voltando pro Juquinha. Dia 1, pesando 7,5, comendo 100 gramas. Dia 15, foi para 8. 100 gramas tá muito. Tá muito, então vamos... Dia 15, foi para 7. Perdeu 500 gramas em 15 dias. Nossa senhora, Perdeu muito. tá passando fome? Se o Juquinha... Aí a gente estabelece quanto que a gente vai dar. Se é um animal que precisa de programa de emagrecimento, qual que seria o ideal de a cada 15 dias? Ele perder de 2 em 2%. Até chegar no peso ideal em, normalmente, 6 meses, 1 ano. O tutor, ele tem que ter esse compromisso. E o veterinário tem que andar junto com ele, né? O veterinário não pode muito sumir, não pode sumir tanto. Ou pelo menos, sei lá, ele vai voltar para você no ano seguinte, mas mostra para ele o que tem que acontecer ao longo desse ano. Né? Não tem condição também de querer que o tutor faça retorno a cada 3 meses. Para um programa de emagrecimento, eu acho super ok o animal voltar mensalmente, porque, por exemplo, sei lá, osteoartrose. É assim, é urgente que que aquele animal perca peso, sabe? Uhum. Então, Eu geralmente recomendo assim, cara, volta daqui um mês, nem que seja só pra gente pesar, exato. pra eu saber como é que tá caminhando. Uhum. Se você tá nessa escadinha da perda de peso. E você tinha começado a pergunta perguntando com gato. Cara, esses dias uma tutora me procurou e falou: eu quero dar alimentação pro natural pra esse gato meu aqui. Ele é um dos meus 9 gatos. Complicado, né? É, porque você vai ter que mudar a alimentação de todos. Então isso não vai acontecer, né? Ela não vai conseguir fazer isso. Eu já conheci uma tutora que em vários meses, 8 meses, ela realmente conseguiu botar todos os animais dela num esquema. Ela ensinou os animais a ter hora para comer. Isso é muito importante, cara. Só que é muito difícil você, depois de velho, querer reensinar o animal a reaprender o manejo alimentar, né? E às vezes o animal tem questões de saúde que são empecilhos para isso. Então, por exemplo, o animalzinho está acostumado a comer o dia inteiro. Come um pouquinho, come um pouquinho, come um pouquinho. Ele precisa emagrecer. E ele tem obesidade, um gato. Agora a gente vai passar para 2 alimentações ao dia. O gato, ele está acostumado a comer 2 graminhas ali no dia.
Então ele vai comer 2 graminhas de manhã, 2 graminhas de noite. Ele vai comer o quê? 20% das calorias diárias. Um gato comendo 20% das... Gato obeso comendo 20% das calorias Vai ser diárias. uma gritaria o dia inteiro dentro de casa. Eu ia chegar... Você até que diminuiu o problema, porque eu tô querendo falar de lipidose, né? É isso, ele dá show, ele dá escândalo, e esse é um dos motivos. Às vezes o escândalo é um dos motivos que o tutor não quer fazer isso. Ele para no escândalo. Eu falo, cara, as primeiras semanas vão ser difíceis, mas tenha fé. Vai que vai, mas ele não resiste. O gato acorda 3 da manhã, porque o gato, ele tem aquela rotina e você tá mexendo na rotina do gato, ele vai achar ruim. Mas o gato obeso que tá comendo com hora marcada, até ele pegar no tranco, ele vai perder peso rápido. E o gato obeso não pode perder peso rápido, porque ele pode ter lipidose. Então, o nutri de gato, se ele não sabe lidar com expectativas, ele vai ser um profissional muito frustrado. Porque quantos tutores já me procuraram e falaram, quer passar para alimentação natural? A gente fala, cara, vamos tentar. E o que a gente conclui no final? A gente consegue melhorar a marca da ração. Eu já acho que vale a pena, né? Sim. Mas você tem que prestar atenção nisso. Mas programa de emagrecimento em gato é difícil, em especial na casa multigatos, porque você não consegue deixar a alimentação amplamente disponível e ao mesmo tempo saber quanto que cada um tá comendo. É humanamente impossível você fazer isso, porque cada um come no seu momento, etc, etc, etc. Então, tutor de gato, veterinário que atende gato filhote, cara, eu acho de suma importância isso ser um dos pilares do atendimento pediátrico de gato. Falar sobre nutrição, sobre quantidade de comida e sobre oferecer novos alimentos. Isso é outra coisa, né? Porque o gato, ele vicia na textura da ração e não quer saber mais daquilo. Né? Tem uma paciente que ela adora a ração gastrointestinal dela e não come a ração dos outros gatos. E ela é um caso raro de um animal que se resolveu na vida, né? Muito bom. A doutora estava até comentando que realmente, assim, Ela gosta ela mais. não se preocupa porque ela realmente não come a ração dos outros gatos. Nossa, aí deu sorte Ela demais. come só a dela, que é a que ela gosta. Interessante. Falei, cara, e uma ração terapêutica, que geralmente tem gosto de nada. Sim, é muito louco. Lotar de fibra, que não tem nada a ver com o paladar deles, né? O que eles querem é carne. E é uma gatinha já velha, ela tá com 10 ou 12. Muito bom pra ela. Cara, e realmente assim, eu achei estranho exatamente por conta disso. Ela tem, acho que são 6 ou 7 gatos. Uhum. E ela é tranquilaça na dela, não gosta desses sachê, dessas coisas. Isso é uma questão sobre o sachê, né? Que eu tava falando sobre o gato misturar a textura da ração, mas hoje a gente cada vez mais tem estudo mostrando que sachê é superior à ração, ponto final. Especialmente para gatos, né? Seja saciedade, porque o alimento líquido ele se expande no estômago e aquilo sacia mais animais. Seja uma menor quantidade de carboidrato simples, porque o carboidrato na ração ele é aumentado para que forme o grão. A gente precisa do milho para formar o grão, então a gente precisa do carboidrato. E maior quantidade de proteínas, né? Vários motivos que a gente está saindo cada vez mais estudo mostrando que sachês ou comida enlatada são superiores à ração para o gato. E a gente chega numa consulta pediátrica. O veterinário às vezes não comenta sobre. Não deixa ele comer sua ração para ele aprender a comer outras coisas. O animal chega na vida adulta, ele precisa perder peso e ele só come ração. E emagrecer um gato com, seja alimentação natural, seja com patê, é muito mais eficiente. Muito, muito, muito mais eficiente. Então, a gente tem um problema, que a gente fica com um gato que a gente não consegue emagrecer. Eu já conheci uma tutora que o gato dela, por ela não ter oferecido sachê e patê na infância, adolescência, ao longo da vida, ele virou um animal obeso com obstruções urinárias sucessivas. Né? Então, o que a gente precisava fazer daquele gato? Emagrecer ele, porque assim como todas as doenças, o gato que está em sobrepeso ou obesidade, ele obstrui mais. Como também aumentar a ingestão hídrica daquele gato, né? Porque ele vai comendo sachê e patê, ele vai ter mais água entrando naquele corpo, ele vai ter menos obstrução, menos problemas urinários. A gente não conseguia sair do lugar. O gato não emagrecia, porque ele só comia ração, e ele não ingeria mais água, porque ele não aceitava sachê.
portanto ele tinha mais predisposição a obstruir e menor gestão hídrica. Por quê? Inclusive, eu fui numa aula esses dias de pediatria e nada foi falado sobre isso. Nadinha, nadinha, nadinha. Essa questão da... Eu não sei, acho que esse não é o termo certo, eu deveria saber porque eu sou nutricionista, mas acho que é período de socialização alimentar, alguma coisa nesse sentido. Né? E o gato tem esse problema, ele vicia mesmo. Eu acho que é na texturinha da ração, na reaçãozinha de Maillard, no crocantezinho que é o que pega ele mesmo. Mas ele realmente não aceita mais nada. Você deve ter muito paciente assim, né? Ele só E, come a ração. e é mais complicado, porque você fazer toda essa mudança alimentar dele, realmente, como você falou, fica mais complexo. Um gato já é só complexo. Imagina se você tem que fazer uma mudança da casa, dos vários gatos. Putz, aí fica difícil. É difícil, bem difícil. E a gente estava comentando um pouquinho aqui antes de começar a gravar a questão do tanto que eu tenho visto o aumento da procura pela alimentação natural, né? E a alimentação natural pode ajudar mais nessa questão do emagrecimento ou indifere? Difere muito, por dois motivos. Primeiro, as calorias não são interpretadas da mesma forma, independente do alimento. Ah, o que importa é o nutriente. Não, isso não é verdade. Isso é uma máxima dentro da veterinária. E isso está ficando atrasado na medicina humana. Algum dia a gente ganha chão aí, vamos ver, né? Primeiro, as calorias não são interpretadas da mesma forma. Segundo, com a alimentação natural a gente consegue individualizar aquela dieta. Porque a ração para obesos, ela tem aquele tanto de proteína, aquele tanto de fibra, aquele tanto de gordura, aquele tanto de carboidrato, para todos os animais que precisam emagrecer. Com a alimentação natural, é a formulação para o Jimmy, que funciona melhor para ele. Então, quantidade de fibra ideal para aquele animal. Então, a gente consegue essa individualização dos macronutrientes, que são proteína, gordura e carboidrato, né? Que é a fonte de energia. Uhum. Além de todos esses fatores que eu mencionei, por que o ultraprocessado, pela medicina humana, está comprovado que ele é o motor que propulsiona a pandemia de obesidade que a gente vive hoje. A gente não tem estudo na veterinária mostrando isso com clareza, mas recentemente foi um ensaio clínico com dieta crua, né? Não vou entrar nisso hoje aqui, comparando ração com dieta crua. E foi mais um estudo mostrando que o ensaio clínico que é? Esse grupo come isso, esse grupo come aquilo, depois a gente troca. É uma coisa randomizada, uma coisa bem bonitinha assim. Mais um estudo mostrando que os níveis de colesterol e triglicérides, ou seja, gordura que está no sangue, são menores dos animais que comem alimentação natural. Mais um motivo Porque aí que até a isso própria metabolização daquilo vai ser diferenciada. vai ser diferenciado. Exatamente. A gente consegue... o corpo vai fazer aquilo de uma forma diferente, né? Nem toda gordura é igual toda gordura, né? Vai estar entremeada na proteína, por exemplo, também, quando a gente tem a fibra, né? E a fibra vai regular a ingestão, então o quanto de açúcar que vai entrar, que vai passar, quando ela está associado a outras coisas, ela é metabolizada de forma mais lenta, o pico glicêmico é menor. Então, por todos esses motivos, a dieta fresca com alimentos e não esse grupo da USP chama de maçaroca de laboratório, né? Então, a ração, pela definição desse grupo, seria uma maçaroca de laboratório. Isolando as partes dos nutrientes, a gente tem outra resposta do organismo. Então, o meu cartão de visita são duas coisas. Primeiro, o pelo. Segundo, o programa de emagrecimento. É muito mais eficaz emagrecer um animal com ração, com alimentação natural. Muito mais E eficaz. o que eu comento geralmente quando me perguntam, e como eu comentei, realmente eu tenho visto um crescimento muito grande, é a possibilidade, inclusive, de você variar o cardápio. Não Sim. manter aquela coisa sempre igual. Uhum. Então você consegue escolher carnes que são magras de uma proteína que aquele animal pode comer. Entendeu? Então, se a gente tem problema com algumas proteínas para aquele animal, o que a gente tem para aquele animal? Ração hipoalergênica. Que tem um debate aí sobre o fato de que ela tem mais gordura ou não. Tem um estudo na USP que fizeram, mostrando que não teve interferência nos níveis de colesterol e triglicérides, mas foi assim, 60 dias de estudo. Aí não dá para concluir muita coisa, um N muito baixo, né? E é um alimento que é gorduroso sim, você consegue ver nele, você pegar nele, você vê que ele tem muita gordura. Então, você consegue desenhar a melhor dieta para aquele animal. Então,
Você escolhe qual que vai ser a fibra, qual que vai ser o tubérculo, ao ponto de você chegar numa formulação que aquele animal vai entrar naqueles perda de 4% ao mês, bonitinho, fazendo tentativa e erro. Uhum. Além do que o que aquele animal come, gosta, tem isso também, né, que você falou da possibilidade de variar o cardápio, tem essa questão do paladar também, né? Ah, beleza, vamos resolver o problema dele com uma ração para obesidade. O bicho vai lá e não come. E aí? Com alimentação natural, você muda aqui, ali, Eu tive um ali. problema assim com a paciente minha diabética. Eu também tinha, beleza, vamos. Tem a opção de alimentação natural e tem a opção da ração. Ah, não, a gente vai tentar com a ração. O cachorro simplesmente não comia. Ignorava a ração. E aí o pior é isso, porque a glicemia dela despenca. Eu vou... Fazendo uso de insulina e sem comer, Sim. despenca. Aí eles optaram por começar a fazer comida para ela. Ela começou a comer melhor, bem melhor. Muito louco. Eu vou também, vou falar sobre a ração de obesidade, que é, a ração de obesidade, ela é adequada, ela é melhor, ela é superior à ração normal para a ração convencional. Por quê? Uma ração convencional, se você vai emagrecer um animal só fazendo restrição calórica, então, vou começar a dar só 80% das calorias. Você também vai estar dando 80% da proteína, 80% da vitamina D, 80% da fibra, 80% não sei o quê. Então, a ração para obesos, ela é pensada dessa forma. Então, ela já tem mais proteína, ela já é mais enriquecida. Então, no processo de emagrecer um animal com ração normal, a gente pode comumente se deparar com dois cenários. Primeiro, a gente desnutrir aquele animal. Segundo, a gente chegar num teto. O animal, já baixei, nada acontece. Então, tem estudo mostrando que sim, ração para obesidade é superior à ração convencional para emagrecer. Uhum. É a solução para a obesidade? Tenho minhas dúvidas. Porque eu tenho essa questão de que a formulação não é tudo. Mas considerando que 99% dos tutores vão optar pela ração em vez da alimentação natural, é importante a gente saber trabalhar com a ração Assim, também. Né? Até pela praticidade. Não, Gente, convém que a ração é bem mais prático de você oferecer. Eu já fui o Nutri que só estudava alimentação natural. Não dá. Eu deixo de estudar, eu deixo de ajudar muitos animais se eu não entendo de ração, Uhum. sabe? E é um estudo recente esse aí que eu falei da quantidade. Você vai ver a proteína, ela já não é mais 20%, ela é 27%. Quantidade de... Tem essa maior quantidade de vitaminas e minerais também, porque a quantidade total de comida vai ser o mesmo. Vai ser menor, né? Então a gente não pode dar menos do Reduzir suplemento tudo, que né? for. É, exatamente. Exatamente. Então fica aí a dica. E a questão da atividade física também interfere bastante. Interfere, mas não é tão proeminente quanto a alimentação. Isso é muito claro na medicina humana. Um exemplo muito básico é que você vai ver. Você corre 1 hora na esteira. Sei lá, você perdeu... Eu tô tirando a cabeça, não faço ideia. 200 calorias. Uhum. Uma barra de Kit Kat. 200 calorias. Então, assim, é meio desproporcional, sabe? É meio roubado esse jogo. Então, o exercício físico, ele é interessante, ele ajuda. Inclusive para proteger o corpo, né? Eu vi isso com estudo humano. Não cheguei a ler tudo, mas quando você trabalha o seu organismo, os músculos, Uhum. a longo prazo, os músculos vão liberando substâncias que são pancreatoprotetoras. Eu não sei se existe essa palavra, mas deu para entender o que seria isso? Então, É o porque corpo... é uma das brigas que eu tenho com o meu médico, porque eu tenho diabetes. E ele vira e fala assim, cara, você precisa exercitar. Porque vai te ajudar a controlar a sua glicemia. Não tem a ver com a questão de perda de peso. É de cálculo, calorias dentro É exatamente versus porque fora. a movimentação dos músculos maiores faz com que você tenha um controle melhor da glicemia e consiga ajustar. E, obviamente, aí na medicina humana, você tendo perda de peso, você automaticamente consegue estabilizar a sua glicemia. Isso vai. Inclusive, esses vídeos vai impactar até na sua microbiota para ter essa questão da glicemia mais reguladinha, mais bonitinha, né? Então, E é uma das brigas que eu tenho, porque eu paguei 6 meses de academia e não botei o pé lá. 6. Nossa, no 3 eu já desisti.
Mas é Por isso. 6 meses e eu não botei o pé lá. Aí nós cancelamos, né? Porque Sim. também vou ficar dando dinheiro para as Sim. máquinas de graça. Então, se a gente tiver que fazer um ranking, né? Uhum. Não faz muito sentido isso que eu vou falar, mas vamos fazer um ranking. Qual é o impacto mais importante? A alimentação. Em segundo lugar, depois os outros são os outros, né? Mas para você emagrecer, você vai precisar de uma questão multifatorial ali, multissistêmica, né? E o exercício físico vai entrar nessa conta com certeza absoluta, né? Por conta das calorias que você vai perder e por conta dessa regulação do músculo estriado, esquelético, ser um órgão endócrino. Você vai entender mais disso do que eu. Tá? Assim como a gordura, o músculo também é um órgão endócrino que vai regular como o alimento vai ser digerido, né? Digestão não, nutrição não é uma ciência muito dura, na minha opinião, não, sabe? Ciência dura seria matemática, física, ortopedia eu acho meio duro, assim, também, mas tem E geralmente os tantas ortopedistas coisas eles ali, são cara. meio bruto. Sim, Eles são duro até, meio. né? Mas assim, nutrição, sei lá, dependendo do ambiente que você comeu, aquilo vai impactar na sua Sim. digestão. É uma coisa muito louca, né? Então, o seu grau de atividade física vai impactar na sua nutrição também. E para o tutor que você quer ter eficiência no programa de emagrecimento, a gente trabalha essa dieta, seja mudando ela, seja sabendo quanto o animal come e fazendo exercício físico, né? Essas coisas vão andar junto. Para o tutor que não passeia com o animal, ou que passei, sei lá, 40 minutos no sábado, o que eu falo para ele? Olha, esquece 40 minutos no sábado. Vamos colocar 15 minutos todo tanto dia. Se você demorar 5 minutos para colocar a coleira, você vai andar só 10. Para primeiro entrar no hábito ali da pessoa. Para aquele negócio sair da inércia. Eu acho isso uma das coisas mais difíceis. Eu li um livro há muito tempo atrás, que é acho que chama Diga 33. É o relato de um veterinário ao longo de 24 horas dele dentro do hospital. Né? E um dos relatos que ele faz é exatamente um dos veterinários tinha um cachorro que fugia sempre. Então ele necessariamente precisava correr atrás do cachorro para poder pegar. O que ele começou a fazer? Amarrar as garrafas PET com areia. O cachorro não correr, não fugir. Amarrar no bicho? Ah. E o cachorro realmente parou de fugir. Só que o cachorro engordou e ele engordou. Porque ele parou de correr atrás do cachorro. Caramba, cara, que maluquice, né? Aí ele voltou atrás com a ideia. Falou, cara, deixa ele fugir, porque ele corre, ele perde peso, eu vou ter que correr atrás dele, eu perco peso também. Exercício físico é fuga. Sabe? E aí, assim, ele relata exatamente por conta de um gato que ele atendeu, que era monstruosamente obeso. Né? E aí um pouco daquela relação que você falou, da população mais obesa e os animais também. Ele resolveu um jeito, beleza, ele não vai mais fugir, não vai mais correr. Então tá beleza. Só que ele notou que ele começou a engordar. Muito interessante. Porque ele parou de correr atrás do cachorro. E o cachorro, ele não. Nem o gato, ele é muita inocência a gente achar que o cachorro, principalmente o cachorro, mas que ele vai regular a sua ingestão calórica. Ainda mais comendo um produto ultraprocessado. Não vai regular, gente. Eu conheço o gato que come à vontade, que tá no peso ideal, conheço. Não é raríssimo, né? Mas é um animal que, às vezes, ele não tá com sobrepeso agora, por exemplo, né? Não quer dizer que ele não vai ter. Ele tem muito candidato. Esse é o único momento entre o nutri e o comportamentalista de felino dão as mãos. Ah, tem que alimentar com hora marcada. Ah, tem que deixar a alimentação livre. Cara, essa briga aí vai ser eterna. Eu acho que com hora marcada faz mais sentido. Ao mesmo tempo que quantas refeições é algo, na minha opinião, muito achismo aí em torno disso. Ah, porque uma vez só ao dia, você vai ter mais jejum e o jejum ajuda no corpo. Tem essa questão do jejum ajudar no emagrecimento também. Ah, mas mais vezes ao dia ele se mantém menos entediado e o gato não tem nada para fazer em casa. Então é uma briga boa, assim, né? Eu não acho que nenhum dos dois está absolutamente correto, mas saber a quantidade de comida ingerida é um consenso entre esses dois especialistas, assim, sabe? Você não vai conseguir emagrecer um animal sem saber o quanto ele come, sem ter o mínimo de controle. Vamos colocar que fazendo exercício físico esse animal pode ajudar? Pode, mas é menos promissor, vamos colocar assim. Né? E a questão da castração? Porque tem-se muita questão. A castrou vai engordar. Sim, o veterinário que castra e não faz a reorientação, ele está fazendo um serviço incompleto. Isso é quem fala são os artigos, né?
todo animal castrado precisa de uma reorientação alimentar. Porque os hormônios, por exemplo, o estrógeno, eles regulam saciedade. E muito mais do que isso, né? Eu não sou endócrino, você vai saber dizer as consequências para além disso, mas esse animal engorda muito fácil, cara, o animal que é castrado, especialmente se castrado mais jovem, né? Então eu bato muito nessa tecla, eu sei que não é fácil de pesar a quantidade que o animal come, mas os índices de obesidade estão só crescendo, cara, só crescendo. Isso tá adoecendo demais os animais, E demais. animais muito novos já ficando Sim. acima E do peso. tem aquele estudo classiquíssimo, acho que todo veterinário já viu estudo alguma vez, que eles pegaram não sei quantos pares de labradores. Então, o labrador A1, A2, labrador B1, B2. E acompanharam eles a vida toda. O labrador A1 comia à vontade. E no final eles calculavam quanto que ele comeu. Pegava aquela mesma quantidade que o A1 comeu, diminuía 25% e dava para o A2. B1 comia à vontade e B2 comia 75% do que aquele animal comia à vontade. A expectativa de vida do que comia à vontade foi, em média, 3 anos menor. 3 anos é muita coisa para um animal que vive 12. Né? Não adianta a gente falar que cachorro vive 15, que não vive, não. Isso aí a gente fala. Raríssimas, raríssimas. Raríssimo. O bicho Eu pequeno. tenho uma paciente com uma Shih Tzu de 18. Mas você olha assim pra ela, você vê que ela tá velha. Ela anda igual velha. Catarata. Tudo duro. Assim. É bonitinho demais, né? E quais são os erros mais graves que os tutores fazem quando eles resolvem que vão emagrecer o pet por conta própria? E aí eu vou realmente assim, puxar a sardinha pro seu lado, que é exatamente para se entender qual é a importância que tem de você fazer esse acompanhamento. Não tirar da cabeça e falar, vou emagrecer esse cachorro assim. Eu acho que o erro começa por ser por conta própria um pouco, né? Eu não sou o cara que, por exemplo, fala que toda alimentação natural deve ser prescrita por um médico veterinário, tanto que eu sou o mais absoluto fã do Cachorro Verde, né? Que é um site que você vai lá. Excelente, por sinal. Você não sabe nada de nutrição de cães, você lê o site inteiro, você é tutor que trabalha com TI, você aprende a fazer alimentação natural balanceada. Não vem falar que não funciona, que aquele site é espetacular. Então, Eu indico bastante. mas, beleza, isso é uma coisa, né? Não é que o tutor, por fazer por conta própria, já tá errado quanto aí. A questão é que a obesidade é uma doença e você não vai tratar uma doença por conta própria, cara. Procura um veterinário para te ajudar. Eu acho que talvez seja uma resposta meio fraca pro que você perguntou, mas por tentar por conta própria mesmo, ele vai ter muita dificuldade, cara. Por mais que ele consiga balancear ali, ele não vai saber O que ele tem que fazer, como fazer para aquele animal emagrecer. Ele vai conseguir fazer uma alimentação balanceada. Sim. Mas não o necessário para tratar aquilo. Exato. Aí você vai usar coisas da sua cabeça sobre o que seria mais saudável, precisa emagrecer. Então eu vou comprar esse petisquinho aqui, que tá aqui no meu pet shop, tá vendo ali no pet shop, que é de cúrcuma com cogumelos. Então ele emagrece, aí você começa a cair em marketing. E sim, cúrcuma com cogumelo, você vira o rótulo, tá lá assim, proteína de torresmo, glicose, maltodextrina. Porque na verdade ele tá lá bonitinho, mas ele precisa ter um palatabilizante para poder fazer com que o seu cachorro se interesse. Sabor não tem nada a ver com ingredientes. Sabor não tem lei que regule o sabor que você vai falar que aquilo tem. Não tem. Né? Então é muito comum você achar petisco brócolis. Eu fiz semana passada, esse dia pra trás, fui na Pets, vi um negócio que era de brócolis, virei pra ver atrás. Brócolis era um dos últimos da lista de ingredientes. E quanto mais último da lista de ingredientes, menos ele tem. Menor em quantidade ele está. Então ele era basicamente farinha. Né? É complicado, né? Porque a gente cai principalmente nessa questão dos petiscos, muito marketing para tudo. E o lobby dessa galera que regula marketing, ele é muito forte, né, André? Então, por exemplo, fazer um paralelo aqui com marketing para criança. É uma coisa muito mau caráter mesmo, né? Porque eles não têm regra direito que organize o que é induzir o consumidor criança ao erro,
né? Existe um lobby absolutamente grande desses ultraprocessados para que a coisa não seja regulamentada. Imagina para pet, né? Então, por conta própria, o tutor ele vai cair em todos os conceitos que estão aí sendo reproduzidos no Instagram e produtos que falam que vai funcionar para emagrecimento, né? Sendo que a gente precisa de controlar as calorias e fazer o acompanhamento para saber se aquilo não está funcionando. Se eu não estou emagrecendo meu animal mês a mês, algo diferente precisa ser tentado. Eu nem vou entrar muito na questão, porque eu já andei vendo as propagandas aí de curso para Ozempic em pet. Mas eu prefiro Estão me abster. desenvolvendo isso aí já. Estão desenvolvendo aí já. Cara, eu não sou absolutamente contra, não. Não, cara, o problema maior é... Se você desenvolve um próprio para o pet, beleza? Ah, é Mas disso que você está falando? tem um curso para ensinar você a usar Ozempic, Monjaro, esses trem tudo em cães. É isso, né? Só que eles não funcionam. E eles não são seres A humanos, eles são área, cães. o GLP, que é o básico ali, produzido no intestino. O cão produz muito pouco para que tenha alguma interferência daquilo. Interessante. Não sabia. Para gato, pode funcionar. Pode. Mas para cão, não adianta. Claro que você pode desenvolver pancreatite. Talvez nem saiba o que pode desenvolver, né? Não, tem alguns estudos que dizem que você tem um desenvolvimento muito grande de pancreatite em cães. Com o uso Com o uso desses análogos do GLP. Ah, já tem coisa aí fresca, então. Tem, ele pode desenvolver pancreatite assim e assim. Uma rapidez Imagina. absurda. É isso, né? Sabe? Delicado. Mas aí, como eu disse, eu não vou entrar nessa questão do marketing, não, porque eu prefiro me abster Vai que para a não me pessoa comprometer. escuta aqui, né? Eu prefiro me abster E para não outra me coisa, comprometer. mas só para complementar minha fala, que eu falei que eu não sou absolutamente... que eu não sou contra esses medicamentos, mas qual que é a questão? Efeito sanfona, cara. Se você usar esse medicamento de forma isolada, sem acompanhar o exercício físico e a alimentação junta, você vai gastar rios de dinheiro, vai emagrecer e vai ganhar tudo de volta. O pior é que na questão dessa, principalmente as pessoas têm usado muito que eles brincam que é o uso recreativo. Mas beleza, eu preciso ir para uma festa, então eu vou usar aqui X semanas, vou perder peso o suficiente para caber naquela roupa. Ozempic para casamento. Para poder ir na festa. E aí fica nesse sanfona. Vou para uma festa, vou usar aqui de novo. E não faz um porque, querendo ou não, aquilo ali é um medicamento, é para um tratamento. Exato. E é um tratamento complexo. É uma questão que envolve estilo de vida, né? É muito mais complexo do que tratar outras coisas. Os efeitos coisas. colaterais são absurdos, cara. São absurdos. Conheço gente que usa que... Eu já ouvi falar sobre alguma questão de retina também, sobre distúrbios gastrointestinais, já vi gente com muita fraqueza, né? Enfim, fazer coisa por conta própria, gente. A gente tem que entender que obesidade é doença. Não tenta tratar uma doença sozinho, cara. Procura um médico. Porque senão você vai acabar prejudicando mais do que ajudando. E entendendo como uma doença, inclusive tira um pouco, alguns autores afirmam, tira um pouco esse estigma desse papo tosco de que é culpa da pessoa. Ela que não se esforçou o suficiente para comer menos. Ou ela que é muito preguiçosa. Isso é absolutamente tosco, assim, sabe? Não faz o menor sentido. Existem muitos fatores para obesidade. Um deles é a alimentação, tem a falta de exercício, tem predisposição genética, tem doenças que levam à obesidade, tem raças predispostas a ficar obesa. Então, é um assunto que eu vejo que desperta uma curiosidade meio média, assim, nas pessoas. Porque é um assunto que tá na boca de todo mundo, né? Todo mundo acha que sabe algum pouquinho, só que a gente precisa reformular algumas coisas, principalmente essa questão de entender como algo que precisa ser tratado. Isso eu acho que é urgente, assim, sabe? E aí vamos supor que você fez ali todo o processo de emagrecimento legal, beleza, ele chegou no peso ideal, tá? A manutenção é o mais complicado? Ou não? Olha,
Com ração é mais complicado. O efeito sanfona, ele vem mais frequentemente do que com alimentação natural, né? Mas, que eu vou confessar pra você? Muitos tutores somem, cara. E depois eu reencontro eles e nada aconteceu. Então, efetividade, eu tenho visto cada vez menos, assim, sabe? Porque é algo que precisa de mais tempo, às vezes a gente perde contato com o tutor, né? Ele desiste no meio do caminho, larga a alimentação natural, né? Mas se você chegar numa quantidade que funciona para aquele animal, ele vai manter aquilo, né? Com o estilo de vida e com aquela quantidade, a gente consegue estabilizar, assim, aquele grau de obesidade. Só que tem tudo para sair daquela rotina, né, André? Foi Uhum. viajar, mudou de ração, adoeceu, castrou, né? Então, é isso. Não sei se eu respondi bem. É uma coisa que vai e volta, É assim, porque é muito relativo, né? A taxa de sucesso não é alta, não, André. eu acredito, Não é eu alta, cara. acredito, eu acredito. Até porque o que eu já reparei é que, beleza, você começa a fazer aquele processo de emagrecimento, o cachorro perde um pouco de peso, já começa a ficar mais ativo, já começa a fazer mais coisa, não sei o quê. E a doutora às vezes acha, beleza, então agora já tá mais ativo, tá beleza, eu não preciso mais Uhum. me preocupar. Sim, Né? E aí totalmente. talvez por isso que tem esse abandono do tratamento. Sim, e às vezes o motivo que levou aquele animal a chegar naquele peso são os mesmos motivos que o tutor, vão levar o tutor a não conseguir reverter aquilo, né? O que você comentou no começo da conversa sobre oferecer ultraprocessado, às vezes os tutores eles criam uns hábitos e vínculos de oferecer petisco que ninguém segura aquele tutor, cara, e que vira algo que faz parte da casa. E eu respeito isso de alguma forma também, sabe? De alimentação ser vista como um gesto de carinho também, né? Nutrição é uma coisa muito complexa, cara. Não adianta a gente É, ficar cara, até reduzindo. porque aí, nesse aspecto brasileiro é mais complicado, na minha opinião. Por quê? Ah, chegou uns parentes de viagem. Vamos sair para comer. Ah, passou no vestibular. Vamos sair para comer. Ah, passou no concurso. Vamos sair para comer. Sim, Porque o brasileiro é disso. de comer fora, Então né? eu acho que acaba transferindo isso pro pet. Porque, Sim, chegou os parentes, vamos fazer um churrasco. Chegou, vamos comer não sei o quê. Vamos... Então acho que tem isso e acaba transferindo isso também, né? sim, Como essa ideia sim. de que eu tô premiando por algo que ele fez. Sim, eu acho isso super legal. Eu acho que isso. O veterinário eu vejo que ele tende muito a ver isso como um problema. E não como algo que é uma realidade da forma como a gente se relaciona com a comida. Com Uhum. a questão comunitária da comida, né? Isso, inclusive, comer sozinho e comer em comunidade interfere em como você vai digerir aquela comida. Então não adianta a gente achar que a Uhum. nutrição é uma ciência muito dura. O que dá pra fazer é melhorar o maldito petisco, né? Dá pra melhorar muito, especialmente cachorro pequeno, cara. É muito fácil errar pra cima. Então, eu eu vou defender o petisco aqui. O que eu acho que é interessante a gente dar pro cachorro? Produtos de origem animal com consciência da quantidade total ingerida num dia. Isso eu acho que melhora qualquer ração. Então a gente dá literalmente um atunzinho e uma sardinha, tantas gramas baseado naquele animal, e tá tudo bem se você transferir aquelas gramas por colher depois de você ter essa referência, Uhum. né? Porque o olhômetro ele tem que ser treinado, não adianta tentar criar um olhômetro. Porque se o animal come aquela quantidade de ração, a gente só dá o petisco, a gente só tá escalando caloria. Por mais que seja um petisco saudável, a caloria em excesso vai engordar aquele animal. Então, saber quanto ele come de ração e quanto de petisco de produto de origem animal. Por quê? Porque a ração ela já tem produto de origem vegetal demais, já tem muita matéria vegetal ali, né? O que está faltando é produto de origem animal. E eu acho que aquilo tem muito potencial, né? Por exemplo, o mix feeding tem. Mix feeding é dieta mista, né? Ração com comida. Tem um estudo com Scottish Terrier, que é uma raça que é muito predisposta a ter câncer de bexiga. Eu acho que eu atendi um na vida. E fizeram isso com mais de 200 animais, entremeando ali na ração vegetais folhosos, verde escuro e alaranjados, eles diminuíram, sei lá, em 90% a incidência de câncer de bexiga. Então, eu sou muito defensor da dieta mista. Eu acho que é um meio do caminho muito, muito interessante,
sabe? Então, se você fizer a dieta mista, você pode, em vez da dieta durar uma semana, dura 2, sabe? Toda pessoa tem um excelente motivo para não fazer alimentação natural. Não existe um mau motivo para isso. Você pode ter, sei lá, cara, depressão. E uma das coisas que eu já vi também é o risco de que a alimentação natural pode levar a um aumento maior de peso. Que é um mito. Olha, é porque a alimentação Se natural... feita de forma correta. Alimentação natural significa petisco, significa igual eu atendi uma tutora que passou em consulta comigo, ela é uma amiga minha no caso. Um ano e meio depois a gente conversou de novo. Ela falou, não segui a sua receita, ele come a mesma coisa que eu. Isso é alimentação natural? Não. Não, sei lá, que eu não sei. Eu não tenho um bom nome pra isso. Mas, então, dessa forma, se você nem sabe o que você tá dando, eu duvido muito que você tá pesando. Muito, né? Você não sabe nem o que você tá dando. E tem essa diferença, né? A gente é onívoro, a gente come comidas, matéria vegetal e carne, produtos de animal misturados e com variabilidade. E mesmo assim, uma gigantesca maioria das pessoas tem algum desequilíbrio nutricional. O que dirá, então, para um carnívoro que não come a mesma coisa que a gente e que não tem nem a variabilidade da comida que a gente está comendo. Então, se ontem minha dieta faltou fibra, amanhã eu como uma salada. A gente está sempre tampando os buraquinhos com o que vem no dia seguinte. Agora, com comida para bicho, não. A gente tende muito a reproduzir a mesma receita por uma questão de praticidade, porque o nosso rival é a ração e ele sempre vai ganhar no quesito praticidade. Então a gente faz uma dieta que é desbalanceada, sem pesar nada, o animal fica desnutrido ou com obesidade, mas faltando um monte de nutrientes, né? Às vezes a gente acha que a obesidade é o excesso de nutrientes. Não. Na verdade, ele fica um obeso desnutrido. Exato. Porque ele está acima do peso, mas ele não tem nutrientes suficientes. E foi o que eu falei, isso é muito fácil de entender com nutrição humana, né? Porque a bolacha de passatempo, o pacote da bolacha de passatempo, ela substitui uma salada de fruta naquela refeição. Então, para além da quantidade de calorias, a gente tem uma nutrição, uma refeição que é absolutamente pobre em nutrientes. E vai fechar, quando a gente vai fazer o saldo do dia, tá faltando um monte de coisa. Mas o adipócito só cresce, só aumenta, né? O adipócito é a célula de gordura, no caso. Aí é difícil de perder essa bosta. É difícil, não é simples, não. Na época da faculdade, eu pesava 130. Isso nos anos 2000? Eu formei em 2003. Então, eu pesava em torno... variava ali entre 130, 130 e pouco. Hoje em dia eu tô ali nos 111, mas eu cheguei a 90. Com tratamento. Nossa, 40 quilos a menos. E aí eu entendo hoje em dia que foi exatamente essa oscilação do peso que me levou à diabetes. Porque a alimentação completamente errada. Um dos motivos, né, André? É difícil dizer que foi só essa a causa, né? Pode ter uma questão genética. Não, sim, meu pai tem. Aí também tem isso. Pois é. Outra coisa, estresse. A gente não falou de estresse aqui hoje, né? Na hora que a gente tá falando de exercício físico, ficou esse buraco aí, vamos tapar esse buraquinho. O animal que não faz exercício físico não é só uma questão de gastar calorias do músculo. Ele desestressa. O animal, ele fica ansioso. E tem essa questão de compulsão alimentar por ansiedade também? Eu coloquei isso no meu TCC. Cão? O animal não tem nada para fazer, a única fonte de energia ali, disponível ali, cheiroso, cheio de palatabilizante, ele vai na comida, né? É basicamente a gente de férias, tá em casa à toa, se bem que veterinário não sabe muito o que é isso. Eu tava na casa dos meus pais esses dias, a geladeira sempre cheia, cada hora uma beliscadinha ali diferente. Daí você vai comer uma besteirinha aqui, come outra besteirinha ali, aí senta pra ver um filme, vai fazer uma pipoca, Exato. um refrigerante. Imagina o gato que passa o dia no apartamento, essa é a regra dos gatos que a gente entende, né, André? O tutor que trabalha fora, o gato fica o dia inteiro sozinho. O que ele tem lá pra ele? Ração à vontade. Como é que eu vou, sei lá, julgar o tutor que não deixa ração à vontade? Falar pro tutor, não, seu gato que fica aí sem fazer nada o dia inteiro, tira a comida dele enquanto você tá fora. O tutor tem dó. Claro, cara, eu entendo demais o tutor ter dó. Porque não tem porra nenhuma pra fazer em casa. Porra nenhuma. Imagina você, eu sempre falo, tutor, imagina você dentro de uma casa sem celular, sem
internet, sem TV. Você vai fazer o quê? Você vai, no mínimo, se coçar inteiro, se mastigar, né? A gente vê essa relação, né? Você vai querer ficar comendo, né? E aí você fazer um enriquecimento ambiental nesses casos para gato funciona bem. Funciona Para bem. tentar Inclusive, reduzir um pouco essa ansiedade, então. sim. Você usar comedouro lento, eu vi esses dias no Instagram um cara que ensinou os gatos dele a hora do jantar, hora de caçar sua comida. Aí, tipo, pipi, tem um timer, aí dá, ele abre a porta, os gatos já saem caçando. Porque eles pegam muito a rotina, né? Se ensinam as coisas. Uhum. Eles vão caçando pela casa, caçando pela casa, até que eles finalmente encontram, né? E aquilo é um estímulo sensorial absurdo, né? Isso vai trazer bem-estar pro gato, isso vai impactar no como ele recebe aquelas calorias também, vai aumentar o nível de atividade física. Então, o enriquecimento ambiental é muito legal. O passeio é o suprassumo do enriquecimento alimentar, né? Ambiental. Eu, inclusive, sou do time que fala que gato e cachorro são dois animais que têm que ser criados dentro de casa e passeados com a coleira da mesmíssima forma. Lá no meu prédio tem Um gato de gato que coleirinha? passeia de coleira. É Geralmente, final do dia. Cachorro é sempre muito mais simples, né? Você balança a coleira, ele tá pronto para passear. O gato, dependendo da idade dele, você tem que ensiná-lo a Esse acho que passear. eu já fui acostumado desde pequeno. Então ele passeia com uma certa frequência. Exato. É E é super. legal, cara, porque você estimula ele a novos cheiros, a novos. Ainda mais na parte de baixo do prédio ali, que tem sempre. A grande maioria tem cachorro, então o cachorro tá passando por ali, é gente, é entregador, o estímulo é diferente. E se né? ele passeou desde filhote, ele vai ver um cara de capacete, ele não vai sair correndo. Ele vai ver um cara de cadeira de roda, ele não vai sair correndo. Ele vai ver o carro, ele vai achar ok o carro, né? Então vai ser um animal muito menos estressado, mais um motivo para ele aumentar ganho de peso, o fato do animal ser estressado. Cara, essa infância, para mim, ela é valiosa demais. É um momento que a gente ensina muitas coisas para os bichos. Muitas coisas. Seja em comer outras coisas, seja a passear mais, fazer mais exercício físico, botar horário para comer. Bom, pra gente meio que caminhar para uma conclusão, que nós já estamos aqui a 1h20. Costuma passar, né? Clássico. Geralmente a gente vai prosseando e eu vou Sim. empolgando. Né? São perguntas rápidas, tá? Não, então, eu tô falando como a gente já fez nas outras vezes, que elas, na verdade, são duas perguntas básicas. Quais que são os maiores desafios com a questão da obesidade? Os dois maiores Não, desafios? qual é o maior desafio quando você fala em tratar a obesidade com alimentação? Com qualquer alimentação, eu acho que é a adesão do tutor. É o maior desafio. Você tem que. Adesão é um desafio para qualquer veterinário, né, André? Quanto melhor você sabe explicar o problema, Uhum. maior vai ser a adesão daquele proprietário. Então, se você não explicar a importância de usar a insulina para tratar, para explicar para ele como que funciona a insulina para tratar a diabetes, ele vai esquecer de como funciona, né? Se você precisa de tais exames, se você simplesmente fala, a gente vai coletar exame aqui para mandar para o laboratório, ficou em R$ 550, paga aí, ele não vai fazer o exame. Então, se você não sabe explicar o que doença que o animal tem, e por conta daquela doença, por que ele precisa daqueles exames, e feito o diagnóstico, quais remédios você vai usar e como que aqueles remédios agem, você vai diminuir muito a sua adesão. Então você tem que manjar muito do que você está falando para entrar na cabeça do tutor, né? Uhum. E tem tutores que você pode fazer um PowerPoint para eles. E é uma pedra, é assim, uma parede, né? Eu vejo muito isso com homem, tá? Mulher, muito melhor atender mulher que homem. O homem já chega ali com os preceitos dele muito cristalizados, não tem poro nenhum, é opaco, né? É mais difícil mesmo. Então, imagina a adesão para algo que dura 1 ano. Né? Ou maior, se eu tenho que escolher um, é a adesão. Se eu for escolher 2, eu vou colocar aqui a ração. Que é muito mais fácil emagrecer um animal com alimentação natural. Muito mais fácil. Né? Você consegue trazer uma saciedade maior
com a alimentação natural? Muito maior. Você aumenta a quantidade de proteína, né? Ração, muitas vezes, eles aumentam, por exemplo, para gato isso é muito evidente, né? Casca de aveia. São coisas que eu chamo de papelãozinho, André. Não sacia. Não sacia. Não digere, não sacia, não serve pra nada, assim, né? A Serve pra dar ideia é volume. estufar o animal pra ele comer menos, mas aquela saciedade vem muito rápido, né? A saciedade da proteína e da gordura, ela é muito mais prolongada do que do carboidrato, né? E inclusive a questão da fibra também. A fibra também vai saciar, né? E a fibra que vem no alimento, ela é muito superior àquela fibra adicionada por todos os motivos que eu falei pra você, porque ela vem dentro. A fibra da batata doce, ela tá dentro de uma matriz alimentar. Ela não é uma coisa isolada, né? Então, você consegue saciar muito mais aquele animal. Também pela questão da expansividade no estômago que eu falei, né? Porque, por exemplo, o sachê para gato é o mais didático, né? Porque uma coisa é um grãozinho, outra coisa é comida líquida, preenchendo em volume mesmo o seu estômago. O animal, ele tem estudo mostrando isso, que o gato consome menos calorias porque ele come menos mesmo, quando ele come comida com umidade. E qual que é o maior mito sobre a obesidade? O maior mito. Vou ser polêmico aqui, mas eu vou colocar que é culpa do tutor. Porque se o tutor não for instruído, como é que é culpa dele? Verdade. Não é uma coisa que você pega no ar, assim, nutrição de carnívoros. Ah, tá aí, a gente vê na TV. É. Nem humanos. Humanos, o que mais tem desinformação, imagina para outras espécies, cara. Então, eu acho que é um desserviço isso que os veterinários fazem de reduzir o problema da obesidade à culpa do tutor. Inclusive, todas as doenças nutricionais ficam meio que orbitando nisso. Ah, é o tutor, é culpa do tutor. A ração, ela é perfeita, ela é completa, ela é balanceada. É só uma questão de você comprar uma melhor, né? E o tutor que dá demais, né? Mas, assim, você não vai explicar o que é demais, Uhum. como é que ele vai sentir aquilo, né? Ainda mais que alimentação, a gente tem 1000 questões subjetivas, inconscientes com a alimentação. Tutor com distúrbio alimentar, cara, por exemplo. Ah, é culpa do tutor. Por quê? Porque ele tem uma questão que ele precisa trabalhar, ele projeta aquilo no seu animal. Não é tão simples as coisas ainda, sabe? Então, tem muito vídeo no Instagram mostrando concha de ração. Uma concha, coloca-se no olhômetro, tantas gramas. Outra conchada no olhômetro, vai variando. A concha não é precisa. Para um programa de emagrecimento, a concha é um pouco insuficiente. Só que você entende o tanto que é fácil errar? Uhum. Como é que a gente vai botando tudo na conta do tutor, um negócio que é tão simplesinho de errar? Né? Uhum. Porque dá preguiça de pesar, E né? hoje em dia você consegue comprar, para cães e gatos menores fica mais fácil. Você consegue comprar, são tipo umas colheres com balança. Eu adoro essas colheres. Adoro. Você E elas estão consegue cada vez mais saber baratas, né? exatamente quanto você está dando. Fica aí a dica, você que precisa emagrecer seu bichinho, essas colheres é mais prático do que você colocar no potinho, põe na balancinha ali, você só vai no... Ela dá ali. Eu acho que Shopee você acha, sei lá, R$ 40. Tá bem em Tá conta. até menos. Menos? Acho Olha que que legal. menos já. E eu só tive um cliente, nesses 20 e tantos anos formado, que ele comprava a ração. Ele tinha, se não me falha, ele mora no Rottweiler. Ele comprava a ração. Ele pesava e dividia a ração inteirinha nas porções para alimentação. Conseguiu emagrecer? Hã? Conseguiu emagrecer? Desde filhote. Ah, desde Sempre filhote. fez assim. Uhum. Porque ele precisava viajar muito. Ele disse assim, cara, é o jeito que eu tenho de saber que eles estão comendo a quantidade certa. E tem também como Quando eu eu tô programar fora... quando eu vou precisar comprar ração de novo. Ele até Então ele fazia isso. Sempre fez, desde pequeno. E era muito engraçado, porque às vezes que ele precisou internar, ele chegava assim, vai ficar quantos dias tanto? Ele vinha com tantos saquinhos, um saquinho para cada refeição. Legal. E essa questão de pesar, inclusive essa colher, o tutor que compra essa colher, isso gera um aumento da participação da nutrição do tutor com o animal. Então, o vínculo da alimentação ali, ele aumenta, né? Isso é uma das coisas que é muito pouco falada sobre os benefícios da alimentação natural. O tutor
ter essa proatividade. Né? Porque a gente tem dois extremos aqui. A gente tem o tutor que compra a abobrinha, que tritura a abobrinha, cozinha no vapor. E tem o tutor que abre o saco, deixa lá, não viu quanto colocou. São dois jeitos, são duas proximidades opostas da sua relação com a nutrição do seu cachorro. Né? E esse aumento desse vínculo, isso aumenta o vínculo com o seu animal. Isso vai repercutir no quanto você consegue emagrecer aquele animal. Então eu acredito, por exemplo, que o tutor que gastou esse dinheiro para comprar essa colherzinha, ele vai no mínimo pensar, pô, gastei 40 conto, vou usar, né? Entendeu? Então isso aumenta esse vínculo da nutrição, da relação com o que o animal come. Não fica uma coisa muito distante. O saco, o grãozinho, nem vejo, ele se vira, etc. Quanto mais próximo o tutor tá disso, maior a chance dessa adesão aumentar. E qual dica que você daria para os veterinários que pensam em começar nesse tratamento contra a obesidade? Explica para o seu tutor que aquele animal que apareceu no seu consultório com doença de pele e tá com obesidade, que aquele animal tem duas doenças. E que se ele não resolver, se ele não tratar a obesidade, aquele tutor vai ficar voltando. Vai voltando. Aí começa a dar Epoquel. Aí o Epoquel para de funcionar. Aí você vai pro Zenrelia. Aí o Zenrelia para de funcionar. E o animal lá obeso. Essa obesidade vai interferir na resposta a esses medicamentos também. Então, se eu for pra dar essa ideia, é tipo assim, resolva essa obesidade. Pegue na mão do tutor, entenda aquela obesidade da mesma forma como uma doença renal ou sei lá, um prolapso lá da válvula ventral do coração. E para os tutores, para que os pets não cheguem até a esse quadro de obesidade, qual dica que você daria? Faça a correlação entre o peso que seu animal tem ou está com quanto ele come. Isso é crucial. Meu animal tem 90 quilos comendo essa quantidade. Se ele comer outra quantidade, para quanto ele vai? Então você tem esse cara crachá. Quanto pesa comendo tanto. Esse controle de quanto o animal come. Duas balanças, uma de chão e uma de cozinha. Qual dica que você daria para os tutores que estão tendo dificuldade em fazer esse pet obeso perder peso? Marca uma consulta comigo. Bom, eu queria agradecer. Realmente, eu acho sempre bom a gente conversar e trazer essas informações, porque até o que a gente estava comentando um pouco antes de a gente começar, ainda não se dá a devida importância para essa preocupação nutricional dos nossos pacientes. Muito dermato para pouco nutricionista. Exatamente. Exatamente. Porque tem-se muita facilidade. A ração tá aqui no rótulo, faz isso, dá isso e tá beleza. E não se pensa nisso, na questão de que cada indivíduo é diferente do outro. Sim. Né? E aí a importância que tem você ver com o nutricionista, com o nutrólogo, exatamente. A questão da obesidade, a transição, se quiser fazer para uma alimentação natural, adaptabilidade, alergia alimentar, você consegue controlar legal, procurando a orientação adequada. Né? Então, acho que é sempre legal a gente trazer essas informações, né? Sim. Olha, a ração é muito prático, mas não dá para você jogar para Deus. Ou melhor, para eles, seus pets resolverem o que é melhor ou pior para eles. Redes sociais, para quem quiser. Augusto Pedigoni. Você vai me achar. Né? Aqui a gente conta com o apoio do Ilha Brasil. Vídeo, internet, marketing, o que vocês precisarem que a galera faz. E dizer que é isso. E até semana que vem.